Ainda bem que foi a mãe, né? Eita Deus, é Deus puro. Queridos, vamos abrir ainda de pé, abrir a nossa Bíblia, no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Livro de 2 Reis, no capítulo 4. Estávamos em oração, buscando ao Senhor, buscando no Senhor e buscando ao Senhor, pelos seus milagres. E na madrugada, ao acordarmos, o Senhor trouxe esse texto sobre a minha vida, para que nós pudéssemos trazer à igreja hoje. E Ele propôs no meu coração a nós gerarmos uma demanda diante do Senhor, que foi o título do nosso culto de hoje, que é a unção que multiplica. O Senhor colocou no meu coração de que hoje nós meditaríamos nessa palavra e que nós ungiríamos a todos. E todos que aqui estão, que forem ungidos, nesta noite, esta palavra vai se cumprir sobre a sua vida, no nome de Jesus. É preciso nós gerarmos demandas diante do Senhor. Nós vamos ver que esta mulher aqui, ela gerou uma demanda para o profeta. E se você for ver na Bíblia quantas pessoas geraram demandas, e ao chegar na demanda, ou seja, a quem ela demandou, o representante de Deus ou o próprio Cristo sempre recebeu aquilo que colocou, amém? Que foi Ele mesmo que mandou que nós pedíssemos. Diz assim no versículo 1: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos por esta revelação que o Senhor trouxe sobre a nossa vida, demonstrando através desta palavra que esta noite as pessoas que forem ungidas, que vieram, ó Pai, em resposta a esta demanda que foi criada,
todas aquelas que serão fisicamente tocadas e ungidas aqui esta noite, aquelas, ó Pai, que não puderam estar aqui, mas que pela fé receberão esta unção, todos, ó Pai, serão abençoados, certamente terão a multiplicação sobre as suas vidas, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Até aqui já podia ungir e já ia todo mundo para casa abençoado, amém? Mas vamos falar mais um pouquinho. Glória a Deus. Vamos analisar um pouco a situação desta mulher. Quando nós vemos, lembramos e falamos os milagres que Deus já fez, nós trazemos esta unção para que esses milagres sejam novamente realizados. Então, esta mulher, ela diz assim que ela era uma viúva, mas não era uma viúva qualquer. Ela era viúva de um dos servos dos profetas. O marido dela, ela fala para Eliseu, que era um homem que servia e que temia ao Senhor. Ele era temente. Ele servia a Deus. Como que ele servia a Deus? Servindo aos profetas. Ele era servo dos profetas e temia ao Senhor. Logo, ele era um homem que buscava a justiça, que buscava estar vivenciando em um ambiente onde a presença de Deus se manifestava. Ele estava servindo aquelas pessoas por meio de quem Deus falava com a comunidade de Israel. Mas por algum motivo, a Bíblia não relata, ele morreu. E a mulher diz que os credores queriam levar os seus filhos como escravo para pagar alguma conta. Nós não podemos dizer que esta conta tinha a ver com alguma irresponsabilidade deste homem, porque a Bíblia está dizendo que era servo dos profetas e temente a Deus. Mas se nós entendermos um pouquinho, o contexto social que essas pessoas viviam era bem diferente do nosso. Hoje, de repente, você comprou uma casa financiada, você não, alguém, e o cônjuge faleceu. A casa é quitada. Tem um seguro lá para isso. Aquela pessoa não vai ficar com a dívida. Então, de repente, este homem, ele não estava praticando nada de injusto, nem estava cheio de dívidas. Esta mulher apenas, ela não tinha um sustento adequado por ser viúva. A mulher estava dentro de um contexto social bem diferente do contexto que nós estamos hoje. E ela então se vê nesta situação difícil. Agora o credor está na sua porta. Volto a dizer, não podemos dizer, porque o texto não diz que era por causa de dívidas do marido ou por causa de contas que ela adquiriu. O texto não está esclarecendo, nós não podemos dizer o que não está escrito, certo? Mas havia uma dívida, isso está escrito. E ela não tinha como pagar. A única forma visível era que os filhos dela fossem levados escravos para trabalhar em troca daquela dívida. Veja que situação que esta mulher se encontrava. Mas, como nós vimos, este homem, ele servia os profetas e temia a Deus. Ele não deixou herança. Ele não deixou recursos. Mas ele deixou algo que todo pai sensato precisa se preocupar em deixar. Ele deixou um legado. Esta mulher,
por causa do seu marido, ela sabia aonde ir no momento da dificuldade. Quando a luta bateu, quando o desespero veio, ela sabia aonde ir. E ela faz questão de dizer para o profeta que aquela consciência que ela tinha de aonde ir veio do seu marido, que servia os profetas e que era temente a Deus. Então ela chega diante dele e conta a sua história. Aqui ela está representando aquilo que nós somos orientados a fazer. Era a forma que as pessoas do tempo do Velho Testamento tinham de orar, era ir até um representante. Eles não seriam ouvidos como nós somos ouvidos hoje. O meio pelo qual se buscava Deus, hoje a Bíblia fala que o Pai, Ele está buscando adoradores, verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Por causa do Espírito Santo, você consegue falar com Deus no seu quarto, você consegue falar com Deus no seu trabalho, você consegue se relacionar com Deus em qualquer lugar que você esteja. Mas nesse contexto que ela está aqui, haveria uma necessidade de um representante que pudesse consultar a Deus pelas pessoas. Eles não tinham esse acesso que nós temos hoje. E aqui eu já deixo uma indagação. O que é que nós estamos fazendo com esse acesso, né? Estamos valorizando ele? Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Ele sabia já a condição e a situação que ela estava. Sabe que o que ela precisava era de quê? De dinheiro. Como é que ela ia pagar o credor sem dinheiro? Mas ele pergunta: como posso ajudá-la? Ele começa a se comunicar para buscar uma solução. E aí ele fala mais um pouco: diga-me, o que você tem em casa? Ele está buscando uma solução para aquele problema, para aquela situação difícil. Quando ela demonstra que tem algo em casa, e o que ela tem é algo, querido, que é uma representatividade do Espírito de Deus. Ela diz: eu tenho senão um pouco de azeite. Não tem nada além de uma vasilha de azeite. O azeite era justamente o que se havia de mais fundamental para que a unção fosse derramada sobre a vida de uma pessoa. Era através do azeite. O azeite, ele era utilizado para unção, ele era utilizado como medicamento e ele era utilizado para alimentação. E ela diz que tem nada a não ser uma vasilha de azeite. Uma vasilha de azeite. Mas ela não podia dizer que, ainda que ela disse não tinha nada nesse contexto, nada além disso. Mas ela tinha algo. Vamos imaginar aqui, fazer uma comparação, que este azeite represente a sua fé. O que é que você tem em casa? Quantas pessoas estão precisando de um auxílio de Deus, de uma resposta, estão precisando de um mover sobrenatural, de uma multiplicação, de uma bênção? E o que é que você tem? Diga: eu tenho um pouco de fé. Deus não está dizendo assim: olha, é preciso ter muita fé. Ele diz que é preciso ter fé. É tanto que ele relaciona a fé como um grão de mostarda.
E depois ele relaciona o que este grão de mostarda, após germinar, o que ele faz. Então, de repente, você pode dizer: pastor, eu acredito que minha fé nem tão grande é assim. Mas se você diz que sua fé não é grande, você já está declarando que tem alguma. Agora, uma fé pequena, ou seja, uma vasilha de azeite, poderia parecer que não resolveria aquele problema, mas depositada no lugar certo, diante da pessoa certa, esta pequena fé, ela resolve qualquer problema, resolve qualquer situação, porque, queridos, a fé é este ponto de contato, de conexão com aquele que é a própria fé. Alguém pode ter muita fé e esta fé está na pessoa errada. Quantas pessoas se frustram, dedicam sua vida inteira numa fé que não vai resolver? É até grande, tem até muitas obras em função desta fé, mas está depositada em alguém que não pode fazer absolutamente nada. É como alguém que deposita todos os seus recursos em um banco falido. Quando for lá sacar, diz: olha, eu tenho 10 milhões aí. E alguém vai dizer: aqui ninguém tem nada, que o banco está falido. Não interessa se você tinha. Assim é a pessoa que deposita a sua fé em algo que não pode dar uma resposta para você. Mas esta mulher, ela tinha uma vasilha de azeite, mas ela tinha uma convicção de que se aquele profeta liberasse uma palavra, tudo que ele liberasse aconteceria. Por isso que ela foi até ele. Ela não foi até ele dizer: olha, meu marido servia vocês, agora eu vim aqui pegar dinheiro, porque ele trabalhou aqui para pagar a dívida. Não, ela sabia que aqueles homens, eles não precisavam de dinheiro para resolver coisa alguma. Eles só precisavam de uma palavra declarada por aqueles homens de Deus, resolveria tudo, mudaria tudo, transformaria tudo. E foi justamente isso que ela ouviu da boca de Eliseu. Ele fez aquela entrevista, disse: como posso te ajudar? Você tem o que em casa? Ela disse: eu tenho, senão uma vasilha de azeite. E ele: pronto, você já tem o suficiente. Sabe por que esta sua vasilha de azeite é só uma? Porque só tem uma vasilha. Mas vá aos vizinhos e peça vasilhas, muitas, em algumas traduções diz não poucas, peça muito. Quando nós ouvimos esta palavra do profeta dizendo: vá lá e peça vasilhas emprestado, peça muitas, logo nós lembramos de alguém que também disse para nós: tudo que pedir em oração crendo, já é vosso. Nós percebemos que o Espírito que está agindo aqui no profeta é o mesmo Espírito que está agindo aqui hoje em nossos dias, só que de uma forma ampla. Então esta mulher foi para casa e ela faz o quê? Ela segue a orientação que Deus deu através do profeta. Ele disse: vai, pega as vasilhas e fala para os seus vizinhos para que é. Foi? Não. Pega as vasilhas emprestado, entra na sua casa, tranca a porta e despeja o azeite nas outras panelas. O que é que ele está dizendo? Está dizendo exatamente o que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Quando for orar, oração, petição,
entra no teu quarto, fecha a tua porta, peça em secreto, que o Deus que ouve em secreto te abençoará publicamente. Foi isso que Jesus nos disse. Temos que ter um cuidado, porque existem milagres, existem situações de Deus que são realizadas no secreto, entre Deus e você, entre você e Deus. Existem situações que as pessoas saberem só vai piorar, talvez vai até dificultar a sua fé. E é preciso tratar estas situações na forma que Deus nos ensinou a tratar. Quando ela segue a recomendação, segue a instrução, que ela faz exatamente como ele disse, isso é uma obra de fé. O que é a obra de fé? É aquilo que nós fazemos baseado na fé que temos. Então ela recebe a instrução, ela vai para sua casa, faz exatamente como ele disse, e não duvidou em momento algum que aquilo haveria de acontecer. Então, ao trancar a porta, só ela e os filhos, que eram quem tinham conhecimento da orientação profética, eles começam a fazer e começam a presenciar o milagre de Deus sobre a vida deles. Em um momento, eles estavam em uma circunstância insolucionável, uma palavra liberada e tudo já estava solucionado. Mas conforme eu comecei esta mensagem, nós precisamos entender que Deus trabalha baseado nas demandas que nós colocamos sobre Ele, ou diante dEle. Ela tinha uma dificuldade. Ela foi a quem? A Deus. Ela lançou uma demanda na vida do profeta. Disse: eu vou lá, porque indo lá ele vai dizer alguma coisa. E o que ele disser vai ser em resposta de eu estar indo. Às vezes alguém imagina assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu vou servir a Deus em casa. Queridos, me perdoe, mas como é que você pode servir um Deus sem precisar de pastor, se foi Deus pelo seu Espírito que instituiu os pastores? Não tem como servir a Deus da sua maneira, tem como servir a Deus da maneira que Ele instituiu que pode ser servido. Existe a instrução de Deus para nós sermos abençoados. Então, quando Deus traz esta mensagem sobre a minha vida nesta manhã, para trazer para a igreja, o que vem no meu coração, existem situações que surgem, situações difíceis, situações aparentemente impossíveis, mas elas são difíceis e impossíveis para nós, mas para o Deus que nós servimos, não. Então, nós vamos ficar com esta situação só para nós, se nós não podemos resolver, ou nós vamos levá-la a quem pode resolver? Nós precisamos levar. Estar em um ambiente profético pode mudar a sua vida. Estar diante daqueles que são de Deus pode mudar a sua vida, e vai mudar. É uma palavra que altera a nossa vida, é uma palavra que muda situações, é por causa de uma palavra vindo da direção de Deus, na boca do homem de Deus, que circunstâncias são mudadas. É por uma palavra que uma enfermidade é sanada. É por uma palavra que a prosperidade vem, que a trava vai embora, que o mal vai embora. Queridos, o que nós podemos fazer
para estar em um ambiente onde a palavra de Deus está sendo liberada, pode, como o próprio Cristo diz, certo homem encontra uma joia, ele enterra esta joia, vai, vende tudo que tem e compra aquela terra. Tudo que nós investirmos para estar diante da palavra de Deus, será sempre pouco, porque a palavra de Deus sempre será maior sobre a nossa vida. Quando nós estamos neste ambiente, queridos, nós sabemos que o espiritual, ele é regido por palavras. Palavras vão regendo o mundo espiritual. Se você está em um ambiente onde as palavras não são dirigidas pelo Espírito de Deus, automaticamente aquelas palavras tendem a ter uma influência sobre a sua vida. Porque o ambiente que você está, ele está sendo regido por outro espírito. Por isso que às vezes quando você está num ambiente, vamos imaginar um ambiente de trabalho, onde as pessoas não servem a Jesus, onde vivem segundo o curso deste mundo, você que serve a Jesus, sabe como é este ambiente. Agora, nós sabemos que um ambiente de trabalho, muitas vezes, nós somos necessitados de estar ali. Há uma precisão. Então, nós nos revestimos do Espírito de Deus e batalhamos nesses ambientes para que aquele ambiente não nos influencie, mas nós sabemos que muitas vezes é um ambiente complexo de se estar. Mas aí eu faço uma pergunta: e aqueles ambientes que você tem direito de escolha, de estar ou não, por que você está? Veja que neste ambiente, esse clima espiritual, ele vai ter um poder maior sobre a sua vida, porque foi sua escolha, você desejou estar lá, e certamente esse desejo de estar lá, muitas vezes é contraposto do desejo de estar diante de Deus, de estar diante de alguém que professa a palavra de Deus, estar diante de alguém que ora, estar diante de alguém que está vivendo na mesma fé que você vive. Esta mulher aqui, ela poderia ir falar com seus vizinhos apenas, mas não ia resolver nada, porque só panela vazia não paga conta. As panelas não eram dela, mas o azeite que estava dentro era, porque ela foi no lugar certo, ela foi na pessoa certa, ela foi diante do Deus certo. É quando nós abrimos mão de estarmos em outro ambiente para estar no ambiente onde a palavra vai ser liberada. Queridos, o reino do Espírito, como eu falei, a questão das palavras, elas são muito importantes. Por exemplo, eu liberei uma palavra de que nós estaríamos trazendo uma unção de multiplicação. Por mais que aqueles que não estão aqui sejam abençoados com esta palavra hoje, esta unção não poderá ser delas, porque existia uma palavra no reino do Espírito que é condicionada a este óleo. É em quem este óleo tocar, porque esta foi a palavra no Espírito que foi liberada. E quando a palavra é liberada, queridos, olha, faça o possível e o impossível para estar naquele ambiente aonde aquele ato profético será liberado. Porque quando você faz isso, você está demonstrando ao reino do Espírito, e você está munindo aquela palavra de que de fato aquilo é verdadeiro. Quando de repente num culto como esse aqui, você sabe que uma unção vai ser liberada, e aí você está em um ambiente e o Uber está lá R$100, aí você diz, mas tem uma bênção para mim, eu só tenho R$100 no bolso, eu não sei como eu vou voltar, mas eu vou lá porque eu preciso ser tocado por aquela unção. Quando nós agimos
desta forma, estamos demonstrando que está vindo lá da alma, um desejo, uma vontade. E nós estamos acreditando a Deus, de que de fato, aquilo é verdade, aquilo vai se cumprir sobre a nossa vida. E é justamente isso que nós cremos que esta noite vai acontecer, uma liberação de multiplicação de Deus sobre a nossa vida. Recandaxerebe cantalabachai, rebarraquedabalaka sorocobalabachai. Aleluia, aleluia, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Veja como o reino do Espírito é munido por palavras. Já acabou a vasilha? Também parou o azeite. Não parou o azeite por parar, parou porque alguém diz: acabou. Se esse jovem disse: mãe, não acabou não, eu vou correr mais longe, vou buscar lá no vizinho mais distante que eu não fui, vou pegar tudo. A unção de Deus para quando não há vasilhas para encher. Deus, Ele quer transbordar esta vasilha que é o nosso corpo. Ele quer nos encher da unção dEle. Mas queridos, para uma vasilha receber algo, precisa estar vazia. Quantas pessoas estão indo à igreja, estão indo a um culto, mas não podem ser cheias do Espírito, porque estão cheias de outras coisas. Rebadacachorocobalabasai. Senhor, eu quero a tua bênção, Senhor, e eu boto onde? Porque o seu vaso está cheio de egoísmo, está cheio de inveja, está cheio de mágoa, está cheio de fé em outras coisas. Você confia no seu braço, você confia na empresa, você confia no seu trabalho, então você está cheio de muita coisa. Como que vai encontrar vasilha para receber o azeite? Por isso nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para termos uma grande, espaçosa vasilha para recebermos do Espírito de Deus em abundância. Deus quer nos encher. Ele morreu e ressuscitou com esta finalidade. Mas queridos, tudo depende da resposta que nós damos à palavra que o Senhor fala. O Senhor disse para os discípulos anteriormente que enviaria um Consolador. O Senhor morreu e ressuscitou. E Ele disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Se alguém não ficou, não foi. Então, tudo que Deus vai fazer, Ele orienta antes. Ele dá uma orientação, e quem segue aquela orientação, certamente receberá aquilo que Ele prometeu. Então Deus está nos dando uma orientação. Ele está dizendo que quer nos encher, que quer nos abençoar, que quer multiplicar. Deus quer, assim como deu a esta mulher, Deus quer trazer abundância e prosperidade sobre a vida do seu povo. Mas volto a dizer, como que nós esvaziamos a vasilha para receber a prosperidade? Quando nós tiramos do que temos para deixar espaço para Deus encher. Tudo que Deus dá, Ele diz que uma certa porção é para adoração. Por quê? Porque quando Ele
tira aquela pequena porção, você está dizendo para Deus: cabe mais. O Senhor mandou 100 mil, mas eu dizimei, ofertei, primiciei, eu estou com 80, então não é mais o 100 que o Senhor mandou. Eu, Senhor, é verdade, vou mandar mais, porque você me adorou, porque você fez espaço, porque você seguiu a orientação. É quando nós vivemos debaixo da orientação de Deus, é que nós somos abençoados, é que nós somos cuidados e revestidos. Algo que nós aprendemos, esta mulher conhecia a respeito de Deus, seu marido era temente a Deus, mas existem os testes de Deus sobre a nossa vida. Ela estava diante de um momento onde tudo que ela aprendeu estava sendo testado, e ela passou no teste, ela foi no lugar certo, ela foi na pessoa certa. Então alguém pode dizer: eu dizimo, eu oferto, eu faço tudo que o Senhor manda, por que eu estou passando essa circunstância? O teste que Deus está colocando você, para te levar a lugares mais altos, aonde você nunca imaginou que poderia pisar. Deus está nos conduzindo para lugares mais altos. Esta mulher tinha uma vasilha, mas em uma fração de minutos, ela tinha tanto azeite, que não tinha vasilha suficiente para armazenar. Interessante que o profeta diz: olha, peça vasilhas emprestadas. Sabe que alguém disse para nós: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-vos-á. Então precisamos estar nessa conexão divina, de busca, de petição, de clamor, de bater, de dizer: Senhor, não chegou ainda, mas eu estou aqui. Senhor, eu sei que tem uma bênção do Senhor sobre a minha vida, eu sei que tem a tua multiplicação, eu sei que tem a tua cura, eu sei que tem a tua prosperidade, eu sei, ó Pai, que o Senhor vai me abençoar, por isso eu não desisto de estar diante de ti todos os dias da minha vida. Enche-me do teu azeite, eu já tenho um pouco, mas multiplica, porque eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Como que nós nos enchemos de azeite? O azeite é a representatividade do Espírito de Deus. Quem era ungido com azeite recebia o Espírito de Deus. Então, quando nós falamos em azeite, nós estamos falando do Espírito de Deus. Como que nós nos enchemos? Buscando. É buscando, queridos. É buscando. Começa a buscar. Comece a buscar. Nós vivemos numa vida frenética. Pode até parar o corpo, mas a mente não para. Você vai ter que começar sem parar mesmo. Você ajoelha e a mente está lá 1000 por hora, zum, 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 pensamento para isso, para aquilo outro, vai cantando um louvor, se não sabe cantar, bota um, canta junto, e daqui a pouco a sua mente para ali no que você precisa, que é se concentrar diante de Deus. Existem pessoas, queridos, eu vou usar no passado, para que não aconteça no futuro, que chegou dia 31 de dezembro, aí chegou em janeiro, foi fazer um balanço de um ano exaustivo de trabalho, e sabe o que eles descobriram? Que estava no vermelho, trabalhou e não lucrou nada,
E em muitos casos, o domingo que era da igreja, vou trabalhar para ganhar mais. A quinta que era da igreja, vou trabalhar para ganhar mais. O momento de oração não posso, porque tenho que chegar cedo. Aí, investiu todo o ano da sua vida em negócios. E quando fez, o balanço não lucrou nada. E aí? Agora, aquele que dedicou-se, aquele que buscou. Aí alguém pode dizer, e se o balanço dele deu vermelho? Deu vermelho, querido, mas ele teve um ano todinho na presença do Senhor, coisa que dinheiro nenhum no mundo compra. Ele vai encarar aquele ano difícil que ele passou como aprendizado. Aquele outro vai passar em desespero. Porque não há nada mais importante. Interessante que todo cristão canta. Não há nada mais importante do que estar na presença do Senhor. Mas a primeira brecha, alguns, é claro, primeira brecha que tem para não estar, vai-se embora. Queridos, o rei Davi tinha tudo que um israelita podia querer. Alguém que nasceu em uma família simples, um pastor de ovelha, não era lembrado nem pela sua família, de repente se torna rei. Davi foi um rei que trabalhou tanto, que quando ele morre, ele deixou paz em todas as fronteiras de Israel. Salomão, seu filho, reinou e não enfrentou nenhuma guerra, por causa do trabalho do seu pai. E este homem que trabalhou tanto, disse uma coisa, que nada mais alegrava ele do que estar na casa do Senhor. Se um rei tinha prazer de estar na casa do Senhor, querido, imagine as outras pessoas. Nós precisamos ter a nossa vida focada naquele que pode nos trazer a solução, aquele que pode nos trazer a paz, aquele que nos traz a alegria, aquele que não precisa de entorpecente nem de droga alguma para gerar felicidade em você. Ele já é esta felicidade. Ter Jesus é ter tudo. A Bíblia diz que quem tem Deus não precisa de mais nada. A nossa grande luta, a nossa grande batalha, o nosso grande trabalho precisa ser para estar em Deus. Quanto mais em Deus nós estamos, mais nós estamos firmes para enfrentar o que for preciso enfrentar, com a certeza de que a vitória é certa no nome de Jesus. Nós somos mais do que vitoriosos. Paulo diz assim, que ele aprendeu a ter abundância. Aprendeu a passar necessidade e fome. Mas ele disse, em todas estas coisas, eu sou mais do que vencedor, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele disse que ele podia dizer só, aprendi a passar necessidade. Não, ele disse que também aprendeu a ter abundância. Porque muitas pessoas se perdem mais na abundância do que na necessidade. Porque a necessidade muitas vezes traz as pessoas para a igreja, mas a abundância leva para outros lugares. A abundância nos leva para as amizades, que só tem amizade com quem tem alguma coisa. Mas é os servos de Deus, é a igreja, é os pastores, que te quer quando você está sem nada. Deus te quer, queridos. Ai, Senhor, peguei abundância, desperdicei por aí. Será que eu volto? Volte, pode voltar. Deus nunca esteve interessado nas suas coisas.
É você que é interessante. Somos nós que somos interessantes. Agora, Paulo, ele fala assim, olha, quando ele teve abundância, para que Paulo usou abundância? Ele disse, nossa, agora eu tenho abundância. Sempre tive desejo de ir pregar lá naquele país. Vou lá. Quando ele chegava lá, já estava sem nada. Porque ele investia tudo que ele tinha na obra, porque ele queria ganhar almas para Jesus. E quando padecia necessidade? Ele dizia, com muito ou com pouco, sempre tem gente perto de mim. Se eu não posso ir até o outro país, eu posso ir aqui nesse camarada que está do meu lado. Se eu não posso ir lá na praça porque estou preso, mas eu tenho aqui 4, 8, 10, 12 soldados do meu lado que vão ter que me ouvir. Ou me solta ou ouve. Quando Paulo era liberado das prisões, queridos, a Bíblia deixa margem para isso, que muitos soldados ficavam tristes porque ele estava indo. Porque enquanto ele estava ali, estava tendo cura. Enquanto ele estava ali, os familiares daqueles policiais estavam sendo curados. Porque ele disse que ele pregou para toda a guarda pretoriana. Isso eram milhares de soldados. Soldados falavam, os reis iam visitar lá e diziam, eu quero falar com esse homem. Teve um rei lá, salvo engano foi Agripas, que ele começou a falar e falou a respeito da ressurreição. O rei se encheu de pavor e disse, depois eu volto, pode levar ele para a cela. Depois a gente fala sobre isso. Ele falou, porque ele era tão cheio de Deus, que ele estava ali diante dos seus opressores, e ele estava tentando convencê-los a aceitar Jesus, em vez de desejar que eles fossem mortos. Até um pouco assim, meio diferente de alguns cristãos que nós temos por hoje, né? Que o grande desejo é ver seus inimigos mortos. Paulo dizia, morto não. Eu quero ver eles salvos. Então era um outro contexto. Então, queridos, vamos nos encher do Espírito de Deus. É Ele que nos traz a interpretação correta do que realmente nós somos em Cristo Jesus. É o Espírito de Deus que nos faz nós nos enxergarmos como realmente somos em Cristo Jesus. Alguém pode olhar para você e pensar que você é uma pessoa qualquer, mas você e Deus sabem que não é. Onde eu usei um exemplo e volto a usar. Chegar um príncipe aqui no Brasil, ninguém sabe que ele é príncipe. Ele vinha disfarçado, vem de bermuda, vai para a praia. Mesmo ele disfarçado e não querendo que ninguém saiba, ele sabe. E ele é um príncipe. Por mais que esteja vestido ou aparentando ser outra pessoa, ninguém pode mudar porque ele é de nascimento. Você nasceu de novo? Diga amém. Amém. Oh Deus. Eu perguntei, morreu de novo não, né? Eu disse, nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo, você nasceu do Espírito, você é filho de Deus. Ainda que ninguém reconheça isso, você reconhece, Deus reconhece, o inferno reconhece, e ninguém pode tirar isso de você. E tem um dia, chamado Dia do Senhor, que todos que não reconheceram que você era um príncipe de Deus, serão obrigados a reconhecer, porque eles verão lá o Senhor dizer, vinde benditos do meu Pai. Oh, rabacachorocobalabassai. Eu quero convidar o pastor Sam aqui, nós vamos ungir cada um de vocês, inclusive o Sam vai ungir a mim também, eu ungirei a ele, porque nós sairemos daqui hoje debaixo de uma unção de multiplicação. Queridos, você não está recebendo apenas um óleo, nem uma palavra qualquer, você está recebendo unção, você está recebendo uma palavra profética. Acredite, saia daqui esta noite certo de que a multiplicação de Deus está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oh, rabaxerebe cantaralabachai. Deixa eu te ungir.